Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Bruno Azê, o seu bom amigo, e tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. E hoje uma convidada especial. Vamos falar sobre dependência emocional, divórcio, relacionamento, separação, conquista, recomeçar. Vamos falar sobre tudo. E não podia ser uma pessoa mais melhor para esse momento do que uma especialista em dependência emocional, divórcios e psicóloga. Júlia Mendler. Acertei? Acertou. Júlia, obrigado, querida, por ter aceitado o convite, de verdade, viu? Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Antes de começar o bate-papo, só vou fazer uma apresentação rápida dos patrocinadores, que são as pessoas que fazem esse podcast acontecer, né? Então, queria agradecer a El Rey, né, por disponibilizar aí as roupas para mim estar mais bonita e elegante, para receber convidadas bonitas, elegantes, que né? incrível. Então, queria agradecer a El Rey. Se você quiser roupas de qualidade, boné, camiseta, agasalho, bermuda, muitas mulheres também compram lá, sabe? As mulheres gostam de usar uma camiseta mais descolada como vestido. Uhum. Também entre em contato, vai ter lá aqui o link na descrição, o arroba deles é o Rei Store. E o nosso principal patrocinador, né? Cadeiras Brasil Tropical. Estão há mais de 20 anos no mercado, né? Vendendo cadeiras de praia, guarda-sol, ombrelone, espreguiçadeira, carrinhos de praia. Tudo pro conforto do seu divertimento e do seu lazer, né? Mas eles não vendem só para você, vende para hostels, condomínios, quiosques, hotéis, fazendas e também o consumidor final, você, se quiser uma cadeira de sol, um guarda-sol personalizado com seu nome, com a marca da sua empresa, é só entrar em contato com a Cadeiras Brasil Tropical, que eles fazem e personalizam para você. Eles são o número 1 do Mercado Livre e entregam em todo o Brasil. O site deles vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? E é isso. Vamos bater um papo agora. Quero conhecer mais a Júlia, saber um pouco mais sobre você. Conta aí um pouco da sua trajetória. Quem é a Júlia? O que você faz? Como começou nas redes sociais? Bom, eu digo que eu comecei a falar sobre relacionamento e dependência emocional porque sempre foi a minha maior dor. Eu sofria muito com relacionamento. Eu lembro de sofrer ali, sabe, desde o meu primeiro namoradinho. Sei. Até um momento em que eu me vi completamente dependente emocional de um relacionamento. Completamente, realmente ali, parecia que só existia aquela relação na minha vida, sabe? E mesmo a relação ficando ruim, as coisas piorando, enfim, eu não saía daquele relacionamento, por nada. Até um dia que aquela pessoa chegou pra mim e falou: Júlia, eu não quero mais estar com você. E foi ali que o meu mundo caiu. Foi ali que parecia que tudo na minha vida tinha perdido sentido. A gente se sente assim, né? Eu, no auge dos meus 20 anos, à época, eu me sentia perdida. Me sentia, sabe? Sei. Angustiada. E não era uma dor de um fim de um relacionamento normal. Era uma dor de uma pessoa que vivia pro relacionamento e só existia aquilo. Sim. Foi nesse momento que eu falei, putz, tem alguma coisa de errado comigo. E aí eu busquei terapia. E ao buscar terapia eu descobri que, peraí, tinha alguma coisa ali de dependência emocional e etc. Só que na época, chegou um momento que a minha psicóloga, ela virou pra mim e falou: Ju, eu não sei mais o que fazer. Tinha poucos estudos sobre, tinha pouco conhecimento sobre. E foi ali que eu comecei a estudar sobre o tema. Paralelo a isso, foi a época também que eu entrei na faculdade de psicologia. E eu dediquei durante a graduação toda para estudar sobre dependência emocional e relacionamento. E aí, hoje, né, a minha clínica, ela é voltada só para dependência emocional, relacionamento abusivo. Né? Então, assim, realmente essa é a minha expertise, é o meu foco, é o que eu amo fazer. E eu falo que da minha maior dor nasceu o meu maior propósito. Então, isso me inspira muito. Olha que bonito. E você falou de relacionamento abusivo. Eu acho isso um tema muito legal. Sim. E eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Porque eu vejo algumas pessoas, quando terminam algum relacionamento, algumas, né? Saem do relacionamento, aí após o término, começam a achar um monte de defeito na outra pessoa e falam que viviam um relacionamento abusivo, né?
eu tenho uma história, do qual a gente até conversou nos bastidores, né? Não vou prolongar aqui. Mas do qual o término do meu relacionamento realmente foi uma coisa abusiva demais. Sim. Mas eu não consigo enxergar ele abusivo antes de tudo isso que tem acontecido. Sabe? Foi o que eu falo. Eu, quando tive uma separação, não sou aquela pessoa que tudo virou um lixo. Não, pelo contrário. Eu afirmo que até tal ponto, eu não tenho o que reclamar. Era maravilhoso. Não tinha problema nenhum. Virou a chave e virou um problema absurdo. Então o que eu queria entender? O relacionamento, quando ele é abusivo, ele sempre foi abusivo? Ou não? Ele também pode se tornar abusivo a partir de algum tempo, de um momento? Ele pode se tornar abusivo e pode também ter sido sempre abusivo. Sim. Então a gente tem 2 paralelos aqui, tá? No seu caso, por exemplo, você traz que ele se tornou abusivo. Porque eu não via isso antes. E às vezes você olha assim, principalmente em um relacionamento longo, você olha e fala, eu não reconheço mais essa pessoa, não sei quem é essa pessoa. Tem 2 fatores do porquê isso acontece. O primeiro é a paixão. Então, quando você começa a se relacionar, tudo é maravilhoso por conta da paixão. Até Platão, ele falava, a paixão é um estágio de demência temporária. De fato, isso mesmo. né? A paixão é um estágio de demência temporária. E então você começa a ver uma pessoa ali muito idealizada e o outro também se coloca enquanto uma pessoa muito uau. Eu falo que é o teatro, né? O grande teatro da paixão. E tem um segundo ponto, as pessoas também se modificam ao longo do tempo. Então, as experiências vão nos modificando e muitas vezes a pessoa, ela, de fato, vai se tornando um pouco mais prepotente, um pouco mais arrogante, né? Às vezes, por trás de uma culpa ali, ela começa a também ter uma postura, né? Então, um mecanismo de autodefesa, de tipo, não, você errou. Sim. Então, eu tô justificando aqui o meu erro, Sim. sabe? De uma forma inconsciente. Entendi. Então realmente pode ter situações que se tornam abusivas no decorrer do relacionamento, Não, né? totalmente. Porque assim, eu tinha muito isso na minha cabeça, porque eu ficava tentando buscar, sabe, coisas de tipo assim, cara, se terminou abusivo, ele deve ter sido sempre, né? Eu tinha na minha cabeça. Então eu sempre tentava buscar memórias da nossa relação o tempo todo. Só que eu não achava coisa ruim, sabe? Eu falava, cara, não, mano, era tão gostoso, era tão legal. A chave realmente mudou quando a paixão entrou, né? A pessoa se apaixonou por outra pessoa e aí mudou. E aí ela virou outra pessoa. Então, assim, no meu relacionamento eu posso afirmar que o relacionamento se tornou abusivo a partir do momento que a minha companheira, ela poderia estar ali comigo me amando, mas ela estava apaixonada por outro. Com certeza. Até porque é como uma forma também dela tentar sair daquela relação Sim. sem assumir a culpa por terminar o relacionamento. Olha que louco. Olha que louco então, mesmo. tem gente que não consegue terminar relacionamento. Tem gente que não consegue ter aquela conversa do fim. E aí começa a agir de forma... Quer ver? Até homem faz... Geralmente é homem que faz isso. Eu ia Homem falar isso. Cara, eu odeio ter esse isso. tipo de conversa. Homem faz muito isso, tá? Às vezes fala assim, nossa, eu não sei porque ele tá fazendo tudo. Parece que ele tá fazendo de tudo pra gente terminar. É isso mesmo. E aí, o que eu vejo, assim, principalmente, é que muitos homens, eles têm dificuldade de chegar, de falar, olha, realmente eu não quero mais, por ter essa dificuldade de encerrar o ciclo. Então, eles preferem que a mulher encerre o ciclo. E eles Mais vão fácil, deixando de fazer as coisas justamente pro outro encerrar o ciclo. E é muito decepcionante isso, né? Eu falo que pra você terminar um relacionamento, você tem que ter muita maturidade. De você olhar no olho do outro e falar, olha, não faz sentido estar aqui. Porque a gente tem muito essa ideia de que o relacionamento ele precisa ser pra sempre. E se não for pra sempre é porque não deu certo. Isso é a visão que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E eu falo, não. Na verdade, nenhum relacionamento é pra sempre. O único relacionamento que é pra sempre é você com você mesmo. Sim, a única certeza é essa. A única certeza. Então, eu repudio o termo amor da minha vida. Eu não gosto. Porque eu vejo que tantas pessoas se prendem nesse termo para justificar relacionamentos falidos. Então, por exemplo, ele tá acabando com a minha vida. Mas ele é o amor da minha vida e por isso eu preciso aceitar. Sim. E aí vem aquela história do romantizar a luta pelo amor. E você acaba, querendo ou não, se prendendo a esse rótulo e se impedindo
de viver novas experiências. Sim. E se machucando a cada dia mais. Então, é muito doido isso. É muito doido. Você falou uma coisa que é certa. Muitas pessoas se prendem a relacionamentos ruins, negativos, com esse rótulo. Por ser o amor da minha vida, por ser, né? Eu preciso passar por isso. Então, elas, às vezes, elas acabam passando por muitas situações ruins. Mas eu enxergo muito também, eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla, do contrário. O contrário que seria? Pessoas que se amam, mas pessoas que parece que não têm paciência para erros, né? E não têm disposição para tentar corrigir ou salvar alguma coisa. Preferem descartar. Tem facilidade de descartar, sabe? Sim. É aquilo. Tem pessoas que, às vezes, têm inúmeras situações negativas, sim. que elas poderiam ir embora tranquilamente, porque não foi uma vez, foi várias vezes que aconteceu muitas coisas. Só que elas não saem porque acham que é o amor da vida. Mas a gente também tem pessoas que têm relacionamentos maravilhosos, passaram por uma única fase ruim, uma única coisa ruim que a pessoa fez pra você, e você já descarta e joga fora. Não tem segunda chance pra alguma coisa. O que você me diz a respeito disso também? Eu digo que é uma dificuldade grande de lidar com a frustração. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas não conseguem lidar com a ideia de fato de que em algum momento a relação ela pode ficar ruim e que vai precisar existir um trabalho quando, deixando claro que aqui é um contexto de um relacionamento saudável, onde não tem violência, né? Então, são pessoas que muitas vezes estão priorizando ali o prazer, o momento, e ok, enquanto tá bom eu tô, mas também, por algum motivo, se a gente tá tendo uma dificuldade de comunicação, em vez de a gente buscar uma terapia de casal, a gente termina, né? E acaba com tudo e vamos pro próximo. Eu até ouvi uma coisa, achei engraçado, sobre a moda do deixar ir, né? Então, deixe ir, mas até que ponto, né? Então... eu também... Eu falo isso porque eu sou um amante do não perder pessoas, sabe? Eu sou aquele cara que, se você me trouxe algo bom, você tem algum valor pra mim. Então, por que eu te jogar fora se você em algum momento me entregar algo ruim, sendo que você me entregou inúmeras coisas boas, né? Por isso que a gente falou, nós não estamos falando de relacionamentos que não são saudáveis. Relacionamento onde as pessoas brigam direto, já teve ofensa, já teve agressão. Não estamos falando disso. Estou falando de relacionamento onde duas pessoas se dão muito bem, mas em algum momento da relação, uma fase ruim que um ou outro passou, um se desvirtuou, mas, porra, me arrependi, estamos aqui, não queria acabar com isso, queria consertar. E as pessoas, eu vejo que elas, parece que elas não têm essa disposição pra isso. Sabe? De tipo, valorizar o que foi bom pra você. De fato, é uma falta de disposição, realmente. Então, relacionamento exige disposição, exige trabalho. Amor nunca vai ser suficiente para manter uma relação. Sim. Precisa existir respeito, precisa existir muitas coisas, alinhamento de valores, precisa existir disposição para realmente ver. Então, uma das coisas que eu falo você tá conhecendo alguém, uma das coisas mais importantes para você observar é o quão disposta essa pessoa está. E às vezes você pensa, nossa, eu não sei por que essa pessoa não me oferece o que eu quero. E eu pergunto, será que essa pessoa está disposta a te oferecer o que você quer? Então, por exemplo, você está dentro de um relacionamento com uma pessoa. E aí vocês começam a ter dificuldades e a pessoa ela já escolhe terminar a relação. Cara, você não tem como forçar o outro a ficar ali. Mas você tem como observar o quanto o outro está disposto a estar com você. Sim. E se no primeiro momento de dificuldade o outro sai, que disposição é essa? Nenhuma. Mas tem um outro ponto que você trouxe sobre perder pessoas. Certo. Eu discordo em relação a perder pessoas. Eu acho que a gente não perde pessoas. Sabe por quê? Por quê? É impossível a gente perder o que a gente não tem. Verdade. E a gente tem pessoas? Não. Não. Ninguém é nosso. Ninguém é nosso. Só nós somos nossos. Isso mesmo. Então, sempre que até um paciente vira pra mim e fala assim, Júlia, eu não consigo lidar com a angústia, com a falta
de perder essa pessoa. Eu viro e falo, mas você perdeu essa pessoa? Perdi, claro. Nossa. Eu falo, mas essa pessoa já foi sua? Verdade, não é mesmo? Não faz sentido. Não é nossa. Não é nosso. E quando a gente enxerga dessa forma, olha que interessante. Os relacionamentos, inclusive, eles tendem a melhorar. Sabe por quê? Se eu entendo que meu namorado não é meu, eu começo a entender que, na verdade, é uma escolha dele estar ali todos os dias. Sim. E se é uma escolha dele estar ali todos os dias, eu preciso gerar um ambiente favorável para que ele me escolha todos os dias. E para que eu também queira escolher ele todos os dias. Cara, é verdade. E por isso é até um ponto onde eu falo sobre a diferença entre o amor e a dependência emocional. A dependência emocional, ela é um vício. Ela é ali uma obsessão que você tem. Eu falo que a dependência emocional é uma escravidão, porque você acha que você não tem escolha. Que você tá ali submetido a estar naquela relação de todos os tipos. É a única opção que você tem. É a única opção. O amor não. O amor é a escolha diária. É eu entender que você não é meu, mas você escolhe estar comigo por a sua vida ser melhor ao meu lado. Cara, é isso mesmo. Cara, você falou um negócio que faz todo sentido. Por mais que eu utilizei o termo perder, eu não gosto de perder pessoas, né? Mas eu sempre tive essa visão em relação a ninguém é de ninguém, sabe? Nesse sentido. Inclusive, quando eu passei, né, pelo processo de traição que eu recebi uma vez, muitas pessoas falaram, cara, se perdoar, você é louco, não sei o quê. E eu utilizava essa frase. Falei, cara, eu não sou dono dela, a vida dela, ela faz o que ela bem entender. Aí é uma escolha minha aceitar ou não. Mas, cara, eu não vou condenar. Sim. E vou te falar, isso que você fez foi um processo psicológico chamado de aceitação, né? E a aceitação, que os estudos mostram, é que trabalhar a aceitação é muito importante para você não cair sobre uma depressão, para você não cair ali sobre realmente um estado absurdo. Porque, para pensar, sempre que você está muito angustiado, eu não sei por que essa pessoa fez isso, eu não sei por que essa pessoa está fazendo isso, está agindo assim comigo dessa maneira. Eu sempre pergunto, você tem algum tipo de controle sobre o comportamento do outro? Nenhum. Então, será que vale a pena você entrar ali num cabo de guerra com o comportamento do outro? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu penso isso. E ninguém é de ninguém, as pessoas elas erram e acertam, e isso é um processo natural da vida. Eu costumo utilizar essa frase, eu falo muito sobre isso, que pra mim não importa o que você fez comigo. Tanto de bom quanto de ruim. Não me importa. O que me importa de verdade é o que você vai fazer depois. Então, se você acertou comigo, maravilha. Mas, pô, se você acertar comigo, fiz uma coisa grande com você e amanhã você virar as costas pra mim me abandonar, o que adiantou? Agora, se você erra comigo também, mas você tá totalmente disposto a corrigir, a fazer diferente, isso pra mim vale mais do que o erro. Entende? Então, eu penso desse seguinte ponto. O ser humano é falho. Assim como eu também sou. Né? Perfeição não vai existir de ninguém. E às vezes é muito relativo a gente colocar na balança o que é um erro mais grave do que outro tipo de erro, porque a gente não sabe o que valoriza mais para as pessoas. Entende? Que nem eu tô dando meu exemplo. Eu sou um cara que eu aceito facilmente traição. Não aceito facilmente. Não é que as pessoas podem me trair. Pelo amor de Deus, hein? Não vai pensar nisso. Mas assim, eu sou um cara que eu consigo compreender, entender, ouvir, entender o que tá acontecendo, e eu sou capaz de perdoar uma traição. Eu sou capaz de viver, que nem eu até falo, eu sou capaz de viver ao lado de uma pessoa que possa ser infiel. Mas eu não sou capaz de viver ao lado de uma pessoa que é capaz de ser desleal. Bruno, mas infidelidade e lealdade tem a mesma coisa? Tem similaridades. Mas pra mim lealdade é o seguinte, estamos juntos, na merda ou na alegria. O desleal é a pessoa que vai te abandonar na merda. Tô falando de traição, tô falando de parceria, tá junto. Então, eu não me relacionaria de novo com uma pessoa que não estaria comigo em todos os momentos, mas talvez perdoaria e viveria uma pessoa que pode em algum momento errar comigo. Então, como é que eu vou pôr na balança, né, que uma traição, que nem o que se você viveu ou não, é um erro abominável? Não, porque pra mim não é tanto. Pra mim existe um erro que é pior. Entende? Então é muito relativo. Sim. Quando a gente
conduz as relações baseado em erros, porque às vezes as pessoas fazem uma coisa que na cabeça delas não é nenhum erro absurdo, né? Por isso que eu sou um cara que eu gosto de entender o cenário de tudo que acontece. Criação, jeito que fala, jeito que faz. Porque pra mim, tem um amigo meu que a gente utiliza esse exemplo. Ele fala palavrão pra tudo. Pensa num cara que é bom dia pra ele, né? E conheci uma mulher que ela não fala um pingo de palavrão. Não fala nada. Você escutar uma ofensa não, vai desse cara ou dessa mulher, qual é pior? Qual que tá incumbido uma maldade ali em te ofender? Quem fala pra todo mundo como se fosse bom dia ou a pessoa que não fala pra ninguém? Então eu acho que quando a gente faz essa análise não de erro, o erro que acontece, mas por trás do erro, quem tá cometendo? Quem tá fazendo? O que isso representa pra essa pessoa? Eu acho que a gente teria muito mais soluções ao invés de problemas nas relações que as pessoas têm hoje. É o que eu vejo, entendeu? Sim, de fato, né? Você se perguntar ali quando o outro errar com você, peraí, será que isso aqui, esse erro do outro foi uma pura maldade? Eu também penso isso. É uma pura crueldade. Então, por exemplo, sabe uma das coisas que eu acho uma crueldade, assim, absurda? De verdade, Qual? assim, inclusive, na minha visão, assim, é um grande sinal de relacionamento tóxico. Quando a pessoa, ela começa a usar a tua ferida como uma forma de te atacar. A tua vulnerabilidade. Sim, é maldade. Então, por exemplo, vocês estão num conflito, e aí o outro, pra se defender, ele começa a usar aquilo que mais te machuca. Às vezes é aquele trauma que você contou, aquela tua intimidade, sabe? E eu sei que às vezes vai dar uma frustração, você fala, nossa senhora, por que essa pessoa tá fazendo isso? Por que essa pessoa errou comigo? Mas eu sempre trago, novamente, a gente não controla o que o outro faz com a gente, mas a gente sempre pode escolher como a gente vai agir frente ao outro. Exato. Frente ao como o outro faz com a gente. O que você falou faz sentido, porque eu penso nisso. Qualquer coisa que alguém faça comigo, eu penso nesse lado da maldade. Uhum. Porque pra mim, eu acredito nisso. Existem erros que a gente comete que sim, traz consequência pra outras pessoas, mas no ato em si, em nenhum momento a gente fez pensando, vou ferir, vou machucar. E existem erros que a gente comete sabendo que vai machucar a pessoa, que nem você citou. Numa discussão, onde você tá ali, e você, pra ganhar a discussão, você vai tocar na ferida, você vai apertar aquilo da pessoa, a sua única intenção ali é machucar a pessoa, porque você não tá se sentindo confortável com o que ela tá fazendo, você tá querendo revidar. Então ali há uma maldade. Mas existem erros que não tem maldade, sabe? São pessoas, às vezes, cometem uma... por isso que eu falei pra você, eu sou um cara que eu perdoo facilmente uma traição. Porque é uma lógica da minha vida, eu não tô dizendo que é uma verdade universal, é o que eu penso. A traição em si. Qual é o princípio básico da traição? Esconder. Certo? Uhum. Não contar. Não falar nada pra ninguém. E às vezes, quando é descoberto, você até... Mesmo com todas as provas, você tá falando que não, que é mentira, que é enganação. Por quê? Você quer esconder aquilo. Uhum. Se no ato da traição, vou dar um exemplo do que eu vivi. A última coisa que aquela pessoa que me traiu pensou quando ela estava me traindo era em mim. Era a última coisa que ela estava pensando. Ela estava pensando na satisfação dela, no prazer dela, né? Tudo isso trouxe consequências negativas pra mim? Trouxe. Mas eu não consigo ver que ali ela estava cometendo um ato falando assim, ó, eu quero foder com esse moleque. Entende? Então por isso que eu tenho essa facilidade nesse ponto, porque pra mim a traição ela é muito mais ligada à falta de autocontrole, ao egoísmo do ser humano, à satisfação, essa impulsividade que a gente tem por desejos e querer fazer o que a gente quer fazer a qualquer custo, sem pensar em consequências, do que realmente ligado a uma maldade, sabe? Você sabe também que tem gente que trai porque tem medo de ser traído. Sério? Sério. Tem gente que... Olha que... Já faz pra, tipo assim, eu vou fazer pra... Exatamente. Caramba. Tem gente que tem tanto medo de ser traído, tanto medo de ser rejeitado, tanto medo de ser abandonado, que prefere rejeitar, que prefere trair, porque se o outro fizer, existe aquela desculpa. Não, mas eu mereci. Fiz também. Não, eu fiz primeiro, né? Então, assim... Olha que doideira. Que doideira. Tem gente que chega e fala assim, não, realmente, eu traio mesmo porque... Ah, com certeza ele também me trai.
Entendi. Entendeu? Já ouvi. Eu é que não vou ser a primeira corna. Tem umas coisas assim. É mesmo, se eu for trair, tá 1 a 1. Né? Uma vez eu ouvi de um amigo meu isso. Exato, tem gente que tem muito medo de ser traído, né? Muito medo de ser abandonado. E aí isso vai muito entrar justamente em feridas da infância da pessoa mesmo, né? Em traumas ali, muito do período da infância, de como a pessoa ela foi criada, de como que ela foi tratada. Eu falo porque assim, eu falo muito sobre isso, eu falo sobre a infidelidade, sobre traição, e até brinco e falo que eu tenho um lugar de fala, porque eu fui o cara que já traí e o cara que já foi traído, então eu sei dos dois pontos, eu sei o que sente quem faz e o que sente quem recebe, né? Então, normalmente eu falo isso, que no meu caso, vou falar baseado em mim, eu tinha um amigo, quando a gente era jovem, tô falando de relacionamento da juventude, que cara, toda sexta-feira ele arrumava uma desculpa pra deixar a mulher em casa cedo, pra ir pros rolês da vida, pra pegar a mulher. Eu sempre achei isso horrível. Ah, Bruno, mas você também falou que você foi infiel, você ficava com outras mulheres. Eu nunca achei certo ficar com outras mulheres, quando eu estava com algum relacionamento. Só que eu tinha um grande problema. Eu nunca fui atrás de nada. Só que eu era o cara que, usando o termo, não usando o termo certo, mas só dando um exemplo. Se caísse no meu colo, eu não conseguia falar não. Eu não conseguia recuar. Esse jogo da conquista era o que me pegava, sabe? Cara, a pessoa tá interessada em mim. A pessoa me quer. Isso me quebrava as pernas e eu não conseguia recuar. Então, no meu caso, eu nunca fui aquele cara que eu saía caçando, sabe? Aí eu quero trair. Eu sou louco por traição. Não. Eu era aquele cara que tava vivendo minha vida. Às vezes ia pra algum lugar com os amigos e tava lá. E aparecia alguém que demonstrava interesse em mim. Cara, parece que isso abriu uma chave que pra recuar era foda. Sabe? Então, trabalho isso até hoje em mim. De tipo, cara, por que eu sinto esse desejo? É tão gostoso em mim essa sensação de estar sendo desejado, ao ponto de, cara, eu não consegui ter controle disso. Por isso que eu fui fazer terapia, um monte de coisas pra tentar entender. Mas no meu caso era esse. Então, assim, mesmo eu tendo atos de infidelidade, eu nunca fui aquele cara que eu caçava assunto. Eu ia atrás, não, hoje eu quero trair, vou fazer. Não, eu era aquele cara que tava lá de boa, sem maldade nenhuma, acontecia alguma coisa que me quebrava as pernas. Que tipo, eu não conseguia recuar, quando eu via já era. É igual o Thomas falou, é uma porta, aquelas portas do Velho Oeste, sabe? Que você só encostou, ela já abre. Era isso. Era uma portinha que eu encostava, achando que não ia dar nada, quando eu vi eu tava lá dentro. E é muito louco assim isso. Mesmo. Não, e é muito louco, de verdade, né? Aquele primeiro cara que você me falou, né? Então, o cara que namora e todo final de semana ele já vai à caça. Vai pra balada, vai ali à caça de mulher e tal. Eu sempre falo, esse é o clássico homem que ele não sabe se ele quer ser solteiro ou se ele quer namorar. Não sabe. Aí ele fica querendo namorar, tendo uma vida de solteiro. Ai, isso é muito ruim. Não, isso é horrível. Não, isso aí eu não... E eu sempre digo, uma vez eu tinha uma amiga que ela tava sofrendo muito por um cara desse, assim, que ele queria namorar com ela, mas também ter a vida de solteiro. E aí, basicamente, o que acontecia? Aos finais de semana ele sumia e dia de semana ele aparecia com aquelas flores e mensagem e nananã e tarará. Aí eu... Típico de cafajeste. Exatamente. Aí ela falava assim, Júlia, mas não. Aí eu perguntei, por que você tá com ele ainda? Ela falou, Júlia, eu tô com ele ainda, porque vai que ele muda, vai que ele melhora, vai que ele me assume, vai que ele realmente começa a me tratar como e da forma que eu sempre sonhei. E ali ele foi te esperando, né? E aí um dia eu virei pra ela e falei assim, amiga, para pra pensar, como é o homem que você quer? Aí ela, nossa, não. Eu quero um homem que lute por mim, um homem que me honre, que me cuide, que me proteja. Eu quero um homem... Aí eu falei, ok. Você quer tipo um leão. É isso que você busca. Aí ela falou, eu quero tipo um leão. Eu falei, eu quero um leão. Eu falei, então por que você tá achando que um macaco que está pulando de galho em galho vai virar um leão? Tem como um macaco virar leão? Não tem como. E aí ela... Cara, dali foi o pulo do gato pra realmente ela começar a entender sobre a disposição do outro. Ele não estava disposto em ser uma pessoa que gostaria de ter um relacionamento sério. Que queria ter um relacionamento sério.
E não tem como você mudar isso. Não tem como você mudar isso. Então, assim, esse é o primeiro caso. E o segundo caso é o teu caso, né? Que você traz. Então, muitas vezes, a pessoa que trai, ela tem uma baixa autoestima. Ela tem uma necessidade de validação muito grande. Por quê? Olha o que você trouxe aqui pra mim. Você falou assim, Ju, quando alguém me desejava, aquilo me quebrava as pernas. Sim. Por quê? Você se sentia visto, você se sentia querido, você gostava daquele lance ali, justamente por quê? Porque reforçava algumas coisas internas. Sim. Então, dizia pra você, olha, né, tô me sentindo válido. Então, realmente... E é isso mesmo, na terapia, eu percebi, né, na terapia conversando, a gente entendeu o ponto, porque assim, tudo é uma base que você teve antes, né, as experiências que você teve antes. E eu lembro que a gente contou isso, que a minha primeira a primeira amor que eu tive de escola, cara, era uma menina que, cara, ela não olhava pra minha cara, ela não queria saber de mim, eu chorava por ela. A gente até era amigo, mas, nossa, eu chorava por ela. Ela me tratava mal, sabe? Falava pra mim assim, para de bater na mesma tecla. Já falei que eu não quero ficar com você, sabe? E eu, mal por isso, ela ia e ficava com os meus amigos na minha frente. Mano, isso, nossa, eu ficava, mano, morto, por causa de chorava demais. E aí depois eu consegui minha primeira namorada, meu primeiro amor, tal, né, jovem, tal. Ficamos 1 ano juntos. Nesse 1 ano, foi maravilhoso. Só que ela era virgem e tal, né? A gente era adolescentes e tal. E eu nem pensava nisso. Ficamos 1 ano de boa. Terminamos, eu não tirei a virgindade dela, a gente não fez nada. Ficamos só namorando mesmo, não sei o quê. E ela, na minha cabeça naquela época, me abandonou, né? Então, cara, eu criei gatilhos na minha cabeça de que, cara, eu nunca era suficiente pras mulheres. Os meus primeiros 2 relacionamentos. E aí, depois desse primeiro relacionamento, eu saí na minha cabeça nesse sentido. Cara, eu fiquei 1 ano com a menina, a gente não fez nada. Teve inúmeras oportunidades, porque eu era mais velho que ela, né? Teve inúmeras oportunidades de fazer, eu não fiz. Quer saber? Vai tomar banho. Eu só vou ser fiel quando eu casar. Não vou ficar perdendo tempo da minha vida, não, porque perder tempo me abandonou. Então, eu criei isso. Aí eu comecei a sair desnorteado loucamente. E aí, na terapia, a gente pensou... Ele seguiu essa linha do tempo. Falou assim, você tá vendo, Bruno? Que mesmo você tendo mudado, né? Porque eu era muito feinho, novo. Aí depois cresci, fiquei melhor, tal. Mesmo hoje, você sabendo que você é uma pessoa atraente ainda pras pessoas, que você não precisa de validação. Você é um cara atraente. Você ainda tem na sua mente aquelas experiências antigas, que você não vai ser notado, que você vai ser a última opção das pessoas, que os seus amigos são mais legais. Então a gente conseguiu, na terapia, entender isso. E aí, nos últimos anos pra cá, eu mudei isso. Comecei a melhorar minha autoestima, então... Que nem... Eu até brinco. Eu era um cara que... Eu não conseguia falar não pras oportunidades antes das redes sociais. Hoje, nas redes sociais, é aquilo. Você tá nas redes sociais. A porta se abre muito maior. Porque você tá sendo visto, notado. Então, chamar atenção num grupo que você tinha 6 pessoas é diferente de você estar inserido num grupo que tem 100. Você vai chamar mais atenção, mais pessoas. E agora, nas redes sociais, assim, eu consigo me controlar. Olha, hoje eu não ligo, entendeu? Às vezes eu recebo umas mensagens lá no direct, tal, que se fosse antigamente ia falar, nossa, essa mulher bonita mandou um elogio pra mim, cara, que legal, vou mandar uma mensagem pra ela. Hoje eu não ligo, hoje eu não dou mais atenção, não. Como eu falei, tô há 7 meses solteiro. E eu tô focadaço em ficar solteiro um tempo. Pra me conhecer melhor mesmo, pra eu dar esse tempo pra mim. E não é nem solteiro porque eu quero bagunçar e viver a vida. É solteiro pra ficar sozinho mesmo, sabe? Eu tô estamos 2 meses do ano, certo? Uhum. Cara, eu juro pra você, eu tô 2 meses desse ano, os 7 meses que eu tô solteiro, eu saí com 2 pessoas. Só 2. E eu tô totalmente tranquilo nisso, sabe? Por quê? Eu achei que é uma oportunidade pra mim realmente finalizar e melhorar isso 100%. Perfeito. Porque no meu próximo relacionamento, eu quero que seja um relacionamento que vai ser a mãe dos meus filhos, vai ser a mulher que vai ficar o resto da vida comigo. Interessante isso, entrar nessa pauta do ser solteiro. Eu falo muito sobre o ser solteiro porque eu tento quebrar justamente algumas coisas que envolvem, né, esse aspecto que é tão praticamente ali, quase um tabu falar Sim. sobre isso, né? Então a sociedade coloca muito a pessoa solteira como alguém inferior ou algo Alguém nesse infeliz. sentido, alguém infeliz. E eu venho trazendo na rede social, eu falo, cara, dá pra você ser solteiro e você ser feliz. Inclusive, tem uma coisa sobre ser solteiro que pouca gente fala. Que agora as pessoas têm falado até mais, mas
Você já parou pra pensar o quanto de tempo um relacionamento amoroso te consome? Muito. Por isso eu falo, quando você for se relacionar, tem que ser uma pessoa que vale a pena. Uma pessoa que esteja ali, de fato, pra você somar ao seu lado. Uma vez, uma pessoa chegou pra mim e falou, Ju, nossa, eu tô me sentindo muito mal com o fim desse relacionamento e tal, não sei o que lá. Eu virei pra ela e falei assim, você já parou pra perceber que agora você tem tempo pros teus projetos? Pros teus sonhos? Pros teus planos? Inclusive, estar solteiro não é estar sozinho. Isso mesmo. Inclusive, você pode se sentir muito mais sozinho dentro de um relacionamento do que estando solteiro. Porque Exatamente. estando solteiro, você também tem outras relações. Não necessariamente amorosas, pode ser que também tenha casos amorosos, enfim. Mas você também consegue cultivar a melhor relação da sua vida, que é você com você mesmo. Você falou tudo. E quando alguém chega, é totalmente diferente. Eu falo assim, eu amo ser solteira. Eu amo ser não, porque ninguém é. As pessoas estão. Estão, isso. Estar solteiro. Eu amo estar solteira, porque o tempo que eu tenho, ele é meu. Eu posso olhar para os meus projetos, eu posso me dedicar aos meus planos. Isso não significa que em algum momento eu não vá querer casar, que eu não vá querer me relacionar. Eu, sim, tenho o desejo de casar, tenho o desejo de me relacionar, só que eu não tenho essa angústia e esse desespero. Não tem a pressa, né? Tem gente que, nossa, chega e fala assim, Júlia, que pavor, eu tô com 30 anos e eu ainda não casei. Eu falo, gente, mas casar tem idade agora? Casar errado dói muito mais do que você casar. É um prejuízo grande. Jesus, olha... É um prejuízo grande. Casar errado, nossa. Exato. Experiência própria. Às vezes é melhor você esperar e casar com alguém que realmente vale a pena do que você casar por impulso só pra dizer que você é casada. E eu falo, ninguém tem mais valor porque é casada, ninguém tem mais valor porque está namorando. Porque o valor de alguém não é condicionado ao estado civil daquela pessoa. Mas é sobre a história, é sobre a essência, é sobre a vivência, sobre os valores que ela carrega. É exatamente isso. E você falou uma coisa que tá acontecendo comigo, né? Esses 6, 7 meses solteiro, eu nunca consegui, nesses 2 anos dos meus projetos, tudo, dar tanto andamento aos meus projetos como eu consigo agora. Uhum. E aí eu tava conversando com um amigo meu e falei exatamente o que você falou. Eu falei assim, cara, parece que quando eu estava no meu relacionamento, eu não tinha tempo pra fazer minhas coisas. Em alguma forma parece que me consumia tempo. E eu não sei como. E hoje eu tenho total tempo pra poder fazer minhas coisas, pensar em mim, ir atrás, que nem eu faz desde quando eu fiz a cirurgia do coração em 2020, eu tento voltar a fazer exercício, mas eu tenho medo e preguiça e não faço. E eu nunca consegui manter esse projeto. Cara, agora eu tô com tempo de voltar a fazer exercício, de cuidar da minha parte física, que eu não tava tendo tempo antes. Hoje eu tenho tempo pra dar andamento em outros projetos que estavam parados, que antes eu não tava tendo tempo de colocar. Então, cara, realmente o que você falou, estar solteiro não é algo ruim. Pelo contrário, se você souber usar de uma forma boa, cara, é um grande potencializador de coisas boas, de projetos, de futuro que você vai ter pra sua vida. E eu ainda acho que se você passar essa fase de uma forma sábia, de uma forma correta, a chance da sua próxima relação ter mais assertividade do que as outras que já passou é gigante. Com certeza, Bruno. Inclusive, isso traz muito mais paz. Tem gente que tá sempre ali sofrendo por conta de relacionamento, por conta de questões amorosas, e eu sempre trago que é porque você tá colocando a necessidade de ter um relacionamento amoroso como centro da sua vida. E eu gosto sempre de perguntar, você vive para encontrar um relacionamento ou você vive e, quem sabe, no caminho você encontra um relacionamento? Olha a diferença. 2 caminhos diferentes. São 2 caminhos diferentes. Até porque, novamente, você não controla quem você vai encontrar pelo teu caminho. Então, como você vai condicionar a tua felicidade a isso, sabe?
Então, realmente, é saber olhar o lado bom de ser solteiro, de estar solteiro, porque existem muitos lados bons. Sim. Então, você poder ter mais liberdade para viajar, você poder, por exemplo, ter mais tempo para você, para os teus projetos, para os teus planos, você poder se redescobrir, conhecer novas pessoas, conhecer novas aventuras. Então, tem inúmeros lados bons. Inclusive, tem inúmeros lados bons também de estar dentro de um relacionamento, né? Que traga, né? Ali eu costumo falar, né? A pessoa certa. Não gosto muito desse termo, tá? Sim, mas a pessoa certa para aquele momento, pronto. A pessoa certa para aquele momento, ela sempre vai te agregar, te impulsionar, né? Nos teus projetos, nos teus planos. Inclusive, a sensação, muitas vezes, é que você vai ter, vamos dizer, um tempo produtivo ali, seja pra gente estar se curtindo, se aproveitando, e isso de algum modo me gera um bem-estar, seja pra essa pessoa também estar te ajudando, você tá ajudando ela, então... Tem que ser algo agregador, independente do caminho que você escolha estar, né? Estou certeza. solteiro, estou num relacionamento, tem que ser algo que vale a pena e te impulsione para coisas maiores, né? É aquilo, questão de valores, né? Você não vai se relacionar com uma pessoa que não quer ter filho, sendo que você tem sonho de ter filho. Não faz sentido. Não Sim. vai ter um alinhamento ali. Vocês podem se dar bem. Eu me dou bem com muitas pessoas que têm valores diferentes de mim, mas me dou bem momentaneamente. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, mas viver ao lado seria diferente. Então, eu também acho que quando a gente passa por essa fase de estar solteiro, tranquilo, sem a necessidade, sem buscar nada, você só tá focado em você, cara, eu acho que isso dá pra você uma clareza maior de um padrão de pessoa e relacionamento que você quer ter. Você começa a fazer aquele checklist, sabe? Cara, eu quero isso, eu quero ser pai. Eu vou dar um exemplo meu. Meu maior sonho é ser pai, construir família, ter meus projetos, né? Continuar com os meus projetos, ser bem sucedido, ajudar pessoas. A pessoa pra estar do meu lado, ela tem que saber que eu sou um cara que eu conheço muita gente, eu ando no meio de muitas pessoas, eu tenho projetos sociais, faço muita coisa, então sou aquele cara que às vezes vou estar fora de casa, ajudando os outros, fazendo coisas. Então, se eu encontrar uma pessoa que goste disso, melhor ainda que ela vai comigo, né? Mas, se não gostar, ela tem que entender que eu faço isso. Então, você consegue fazer um checklist ali de coisas e você consegue ter tempo e tranquilidade pra ir analisando e vendo e conhecendo pessoas que façam parte dessa pré-lista que você montou. Quando Sim. você tá na loucura, atrás de um relacionamento, a pessoa tem uma coisa dessa lista, já pra você já é o suficiente. Nossa, olha que legal, ela faz ação social. Ai, que menina maravilhosa. Nossa, linda, maravilhosa, gostei. Você já começa a focar e querer se relacionar com essa pessoa, só que aí depois você descobre que ela não quer ter filho, ela não quer ter família. Aí ela já não bate com outras coisas da sua lista. Só que você já tá apaixonado. Totalmente. Aí ferrou. Totalmente. Aí entra naquele que você falou de uma paciente sua. Ah, mas uma hora ela vai querer ter filho. Uma hora ela vai ter essa vontade. Entende? Paciente não, amiga. Amiga, Mas é amigo. Deixa de ser paciente, você ajuda. Oi? Deixa de ser paciente, você ajuda. Amiga. Ó, A gente sempre ajuda os amigos. olha, eu vou te falar, a carência, ela cega a gente de uma forma louca. Então, às vezes você tá com uma visão tão idealizada da pessoa que quem vê de fora fala, gente, mas não tem nada a ver essa pessoa com você. Isso. O que você tá fazendo aí? E você acha que essa pessoa é o grande amor da sua vida, porque justamente você tá focando no ponto da lista. Que te chamou a atenção. Essa pessoa tem isso aqui que eu quero. 90% você detesta nessa pessoa, mas pelos 10% você fala, não, isso aqui eu vou ficar. E aí é justamente porque a pessoa que você escolhe pra estar ao seu lado, ela impacta demais na sua vida. Então, reflita. Qual é o tipo de pessoa que você tá colocando ao seu lado? Às vezes você olha pra sua vida e sente uma insatisfação enorme. Reflita sobre o ambiente e as pessoas que você vem se relacionando. Porque elas vão impactar os seus resultados de uma forma absurda. Sabe? Então, assim, realmente, essa questão da lista, ela é bem legal. Porque a gente consegue fazer isso de uma forma melhor. Eu, Bruno, hoje, porque eu venho dessa experiência. Eu tive várias experiências amorosas, né? Então,
E todas elas eu sempre aprendo alguma coisa. Então, eu tive uma pessoa que eu me relacionei, que foi uma das melhores pessoas que eu lidei na vida. A gente se dava muito bem. Que incrível. A gente era muito igual. Então, a gente, cara, tudo dava certo com a gente. A gente gostava de tudo. Por que terminou? Tava nos... Oi? Por que terminou? Foi a pessoa que fez a pior merda da minha vida. Ah. Entendeu? É muito louco. A pessoa que eu mais me dei bem, que mais combinava comigo em tudo. Sonhos, projetos. Por isso que eu falei pra você que meu relacionamento não foi abusivo. Ele se tornou a partir daquele ponto. Antes disso, era maravilhoso. Era perfeito, não tinha briga, não tinha nada. Era maravilhoso, dava bem tudo. Desde churrasco na casa dos amigos, vambora, tamo junto. Gosto de ver meu futebol, tamo junto. Vamos ficar em casa vendo a série final de semana, só vamos, tamo junto. Cara, pensa numa menina que era parceira, a melhor pessoa que eu conheci em relação a lidar. Foi a pessoa que quase destruiu minha vida. Aí eu tive outro relacionamento de uma pessoa que era o oposto de mim. O oposto. E aí eu pensei, se não deu certo com quem era igual, o caminho tá quem é oposto. Fui. Foi maravilhoso também. Só que também acabou, teve prazo de validade, porque não batia. A conta uma hora chega. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa? Meu sonho é ter família. Como é que eu vou me relacionar? Como eu vou me relacionar com uma pessoa que não sabe se quer ter filho? De fato, ali é um inegociável pra você. Entendeu? Pra mim é negociável. Só que aquilo, eu entrei numa relação falando assim, no decorrer da vida, todo mundo vai querer ter filho. Vem. Ela vai mudar de ideia. Porque eu entrei naquele negócio. Eu não preciso focar numa lista que é boa pra mim. Porque a lista que é boa pra mim me ferrou. Então, eu vou focar no que é o contrário. Porque às vezes é isso, os opostos, né? E não deu certo também. Só que hoje, na minha cabeça, eu tenho que... Não foi porque eu tive uma experiência ruim com o checklist, com aquela minha lista, que todo mundo vai ser assim. Exatamente. Às vezes você acha, nossa, essa pessoa combinava tanto comigo, se não tivesse agido daquela forma, a gente ainda estaria junto. Mas, na verdade, existem inúmeras outras pessoas que também podem combinar com você. Eu sempre digo, o mundo ele tem muita gente para você achar que essa é a única pessoa interessante e legal do mundo. Então, é sobre você olhar para a tua lista, para os teus checklists, né? E focar nisso e insistir em pessoas que sejam muito próximas. Sim. Porque, às vezes, você está insistindo numa pessoa que você, no fundo, sabe que nem é a pessoa que você quer para sua vida. E aí entra justamente a questão toda da dependência emocional. Isso, da do carência. Medo de ser solteira, do medo de ser abandonada, da carência. E aí eu sempre trago, você é guiada pelo seu medo ou por aquilo que faz sentido para você? O certo seria faz sentido, mas eu acho que é pelo medo que a gente seguia. A gente seguia muito pelo medo. Então, eu tenho pavor de ser solteira. Se eu terminar esse relacionamento, eu vou ficar sendo solteira e se eu não encontrar ninguém. E aí você vai e casa com uma pessoa que você sabe que não é pra você. E você vive ali a vida toda infeliz. Sim. Porque você tava o quê? Em busca de um rótulo. Você não tava em busca de um amor, você tava em busca do rótulo de estar casada. De estar com alguém. Então, sempre digo, o medo ele pode existir, mas age em função daquilo que faz sentido pra você. Dos teus valores. Não é sobre agir sem o medo, mas é sobre agir apesar do medo. Quando a gente entende que o medo, ele não é um monstro a ser combatido, mas ele é um monstro que sim dá pra gente conviver e que ele não precisa dominar a nossa vida, tudo vai mudar. Tudo. Porque você vai entender que, ok, você pode ter medo de fracassar, só que por ser mais importante pra você, você vai tentar. E você vai continuar. E você vai fazer por onde. Isso é a coragem, né? É a coragem. Porque as pessoas acreditam que o oposto do medo é a coragem, né? Mas não tem nada a ver. O corajoso só é corajoso porque ele tem medo. Exato. Então, você precisa ter medo, mas ser corajoso. Exato. A coragem, ela não é a ausência de medo, mas ela é você agir independente do medo. Do medo que você está sentindo, né? Então, assim, na minha vida, em inúmeros momentos, até muita gente fala assim, Júlia, eu preciso me libertar desse medo de ficar sozinha pra conseguir terminar o relacionamento. Eu falo, não! Na verdade, olha que doido que vai acontecendo. Você agindo em função daquilo que faz sentido pra você, em vez de agir em função do seu medo, e saindo dessa relação,
que você vai começando a ter uma nova vida e a partir dali você fala, realmente, estar sozinha não é tão ruim, estar solteira não é tão ruim quanto eu pensava que fosse. É libertador quando a gente consegue ter essa percepção. Exato. É muito libertador. Eu tô gostando muito dessa fase que eu tô vendo. Isso é muito bom. E eu vou falando isso pra você. Desses últimos 15 anos da minha vida, 15 anos, é a primeira vez que eu fico mais de 2 meses solteiro. Olha, que bom! Por isso que eu tô gostando muito. Não tinha essa experiência. 2 meses? Calma aí, 7 meses. 7. Não, eu não passei de 2 meses solteiro. Porque nesses últimos 15 anos eu tive 3 relacionamentos longos. Sim, sim. Que no intervalo de um pra outro foi tipo 2 meses. Entendeu? Nossa! Por isso que é a primeira vez que eu fico mais de 2 meses solteiro. E eu tô gostando muito disso. Exato. Tem gente que tem muito medo de estar solteiro porque nunca esteve solteiro. Eu sempre tive com alguém, sempre tive uma parceira, sempre tive uma pessoa do meu lado. Sempre foi aquele cara que tava... Foi o que eu falei, eu nunca fui esse cara de ficar abandonando mulher. Não, eu sou parceiro pra caramba. Eu sou aquele namorado, cara, que a gente tá junto, vai estar junto sempre. Sempre. Então, eu sempre gostei disso. Catar meu carro e sempre tem alguma pessoa do meu lado ali. De ir jantar, sempre tem alguém do meu lado. Fazer uma viagem, sempre tem alguém do meu lado. Então hoje, solteiro, causa uma estranheza ainda. Entendeu? Que nem... Hoje é sexta-feira, né? Sextou aí, que nem as pessoas falam. Né? Cara, à noite, se algum amigo me chamar pra algum lugar e eu catar meu carro pra ir pra lá, nesse percurso, eu vou sentir falta de olhar pro lado e falar, caralho, mano, era legal quando tinha alguém do meu lado. Olha, que interessante. Mas isso não faz eu ficar hoje carente, louco pra querer encontrar qualquer pessoa. Não, tô tranquilo. Mas faz falta. Então que nem quando eu separei, a minha ideia era o seguinte, cara, não vou me relacionar, não quero saber de mulher, não quero saber mais de nada. Vou viver a vida inteira sozinho agora. Quero saber mais nada. Vou encontrar uma amiga que eu confie bastante pra eu ter um filho com ela e só. Vou viver a vida solteiro, sozinho. É isso que eu quero. Só que não. Eu percebi que não, que, cara, eu quero ter alguém do meu lado. Eu quero construir uma família, eu quero conhecer uma pessoa bacana, legal. Mas eu não quero agora, eu não quero desesperado, sabe? Tô tranquilo. Se aparecer uma boa oportunidade, bora. Senão, tô tranquilo. Essa é a melhor coisa, assim, da vida. E é muito interessante essa questão da falta que você trouxe, né? Tem gente que fica ali desesperado, achando, nossa, que desespero, que angústia de viver sem essa pessoa. E, na verdade, não é nem saudade dessa pessoa, mas é uma falta de ter alguém. Ter alguém. Na verdade, a gente não tem ninguém. Então, é sobre... Não é... Até um ponto, né? Não é sobre voltar pra esse lugar que você já sabe que não é pra sua vida só porque você tá com falta, só porque você tá carente. Mas é sobre você aprender a lidar com essa sua falta e com essa sua carência. Então, às vezes, a gente tem tanto medo da angústia da falta que a gente não percebe, na verdade, a angústia da permanência de determinadas pessoas na nossa vida. Isso mesmo. Então, às vezes, você está muito mais em paz sexta-feira à noite, sozinho, na tua companhia, às vezes na tua casa, tomando um vinho tranquilo, do que com aquela pessoa. Sim. Você estava num relacionamento, mas às vezes sexta-feira à noite era uma confusão, vocês brigavam e passavam o final de semana desesperada e tal, e você chegava segunda-feira, você estava mais cansada que outra coisa. Então... Isso faz sentido. E será que por conta disso que muitas pessoas às vezes voltam para os relacionamentos? Por às vezes não... Porque assim, o seu último relacionamento, ele vai ser o arquétipo, né? O exemplo que você teve. Então, que nem no meu caso, quando eu pego o meu carro e olho e falo, puta, que saudade que eu tenho de uma pessoa aqui do meu lado, me acompanhando aonde eu estou indo, é óbvio que eu vou lembrar da minha última. Porque ela que era a última. E aí, às vezes, eu posso causar uma confusão nisso que você falou. Pelo fato de eu lembrar dela, porque ela foi a última, ela vai ser o meu exemplo que estava ali do meu lado, eu não consigo compreender que eu não tô sentindo falta dela, eu tô sentindo falta de uma companhia. Perfeito. Exatamente. Só que como ela vem na minha mente por ser a última, eu acabo causando essa confusão, e aí de repente eu quero voltar no relacionamento. Eu volto no relacionamento, dá 2 meses, nossa, que merda, eu não devia ter voltado. Entendeu? Exato. Isso que é foda. E às vezes, na verdade, é uma necessidade de validação. Olha o que acontece. A pessoa termina com você, e aí você fica ali louco querendo a pessoa de volta.
Só que às vezes a pessoa volta e você fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Por que eu tô com essa pessoa? Na verdade, você só estava em busca do quê? Da validação dela. E aí a gente precisa olhar para as tuas inseguranças, para as tuas feridas. Por que você está em busca dessa validação dessa pessoa? Será que você precisa? Inclusive, você traz muito o termo do abandonado. Eu percebi isso. Eu tenho muito essa sensação, muito estranha. Abandonado. Essa sensação de que você é abandonável? Então, eu tenho essa sensação porque eu vou tentar explicar pra, né? Não tô dizendo que é o certo. Claro. Não, fica tranquilo. Porque eu sou um cara que... Foi o que eu falei pra você, todo mundo que entra na... Eu sou um bom amigo mesmo, mestre em relações. Todo mundo que entra na minha vida, permanece na minha vida. Sabe? Permanece de alguma forma na minha vida. Então, quando acontece alguma coisa que, tipo... a pessoa desaparece da minha vida, pra mim é muito louco isso. Por mais que seja uma ex que eu não quero mais me relacionar. Pra mim é muito louco isso de tipo, cara, vivemos tanto tempo, coisas boas, hoje se tornou um estranho. Pra mim é muito louco. Então pra mim traz essa sensação de tipo, abandono, porque eu não faria isso. Então quando eu sinto como um abandono é porque assim, as pessoas fazem. Então se nós não temos conexão, ligação, não é por minha causa, é pela outra. Porque eu não faria isso. Inclusive, eu sou um cara que sabe a primeira namorada que eu falei? Uhum. Pô, ela é minha amiga até hoje. Até hoje ela é minha amiga. Amiga minha, melhor amiga da minha irmã, frequenta a minha casa. Minha melhor amiga. Eu tenho uma outra ex que pensa numa mulher que é como se fosse uma psicóloga. Pra mim. Quando eu não tô bem ou ela não tá bem, a gente manda mensagem e marca de se encontrar pra conversar e desabafar. É a namorada de adolescência, não tem nada a ver, nada. Ela já foi casada, tem um filho de 15 anos. Mas nós somos amigos. Então, as pessoas que passam pela minha vida costumam ficar. Porque eu gosto disso, porra, tivemos histórias boas. E aí, na hora que eu tenho alguma relação que não vira isso, que a pessoa não quer estar próximo, né? Não é que eu insista, mas, tipo, pra ela, você se torna nada. Cara, eu me sinto abandono. Eu falo, nossa, como é que a pessoa consegue fazer isso? Eu não consigo. Olha, vou te sugerir uma mudança de perspectiva, se você me permite. Permito? Tem 2 pontos aqui. Né? Às vezes essa sensação de abandono é justamente porque você traz. Ela deveria ficar pra sempre, essa pessoa deveria ficar pra sempre na minha vida. Eu entro na relação sempre acreditando que vai ser a última da minha vida. Que vai ser a última da minha vida, mas isso também pra relações de amizade. Então por trás disso, né, tem uma crença de que os relacionamentos não poderiam acabar. Talvez. Eu acho que não, porque assim, tem amigos que eu sou muito afastado hoje. Então eu não ligo. Mas o que me incomoda mais é, tipo assim, se tornar estranho. Tipo assim, se vê na rua, nem olha. Isso pra mim me causa estranheza. Agora, se é um amigo que vai ficar, mas assim, quando a gente se vê, a gente se conversa, tá tudo certo. Eu sei entender esses níveis de amizades, uns próximos, outros distantes. Isso eu sei. Pra mim o que me incomoda é, tipo assim, você se tornar estranho. Tipo, terminamos eu e você, eu vou pedir pra você, tipo, exclui todas as minhas fotos, tudo que... Eu pedi, não é que você fez isso. Eu pedi pra que você exclua todas as fotos do seu Instagram, tudo. Não quero que ninguém me associe a você. Cara, isso pra mim é estranho. Eu entendo, porque justamente você carrega essas coisas, mas não é porque uma pessoa te excluiu da sua vida que ela te abandonou. Sim. Olha que doido, né? Às vezes, reforçar esse termo e se contar essa história do eu fui abandonável potencializa esse sentimento de abandono. Sim. Entendi. E aí eu te pergunto, você é adulto, será que o adulto é abandonado? No direito? Não. No direito, a gente tem o abandono de incapaz. E quem é considerado incapaz? Crianças, idosos e pessoas com problemas que realmente não podem se cuidar. O adulto saudável, ele não é abandonado. Então, na verdade, quem se sente abandonado não é o adulto. É a criança. É isso mesmo. Que se sente ferida. E aí, o remédio pro abandono, o remédio para essa sensação de que eu fui abandonado não é voltar para aquela relação ou insistir para que o outro permaneça, mas é justamente você olhar para essa criança e acolher essa criança. E entender e falar com ela que ela não foi abandonada, que você tá ali para ela. Porque você só é abandonado na vida adulta quando você se abandona. Quando você abandona essa tua criança interior, quando você não olha para essa tua criança, quando você não valida ela. Então, quero te fazer um desafio.
de você trocar Faça. esse termo do abandono. Não fala mais que você foi abandonado. Fala que o outro decidiu por não prosseguir, ou que os caminhos, eles realmente... A pessoa saiu da minha vida, não que ela me abandonou. Sim. Porque o termo, a pessoa me abandonou, você já se coloca numa posição de abandonável. Mas você não é abandonável. Falou tudo, hein? Faz sentido. Foi o que você falou, realmente é a criança. Porque na hora que você começou a falar, o que veio na minha cabeça foi a minha infância. Eu não ser atraente, eu não ser desejável, eu ser abandonado. E aí eu criei isso na minha cabeça. Então, quando acontece alguma coisa similar a isso, eu utilizo esse termo. E faz todo sentido. A gente tem que mudar o termo. Né? Vamos mudar, fazer uma atualização. É igual difícil. Difícil. Falaram pra mim uma vez sobre a gente não falar que as coisas são difíceis. Falar que elas são desafiadoras. Eu total. Cara, e eu utilizo isso hoje. Eu uso. Tudo que eu vou falar, eu falo desafiador. Eu parei de usar o difícil. Então eu vou utilizar esse mesmo termo. Não fui abandonado. As relações só não deram certo. As relações, ou melhor, as relações acabaram. Acabaram. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Isso é de um nível de maturidade que me arrepia. Sabe que assim, você conseguir finalizar um ciclo de uma relação que foi muito boa e finalizar esse ciclo de uma forma madura, sem ninguém falando mal de ninguém, isso é que você chegou assim, ó, no ápice da tua maturidade. Isso é maravilhoso mesmo. Porque realmente, às vezes eu vou seguir por um caminho, você vai seguir pelo outro. E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Isso é o desapego. E a arte do desapego, ela traz uma paz pra tua vida. Que eu pratico muito. Eu era uma pessoa totalmente... da pessoa que... Eu sou, assim, muito diferente. Eu era totalmente dependente. Eu era totalmente apegada. Eu era uma pessoa, assim... Nossa senhora, eu entrava numa relação, pronto, achei minha tábua de salvação, sabe? Aquela já coisa. depositava todas as fichas. Nossa, não, agora eu tô bem, tô ótima, tô maravilhosa. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu não quero alguém pra me salvar, eu quero alguém pra trilhar em conjunto comigo. Então, enquanto eu não encontrar essa pessoa, eu vou continuar no meu caminho. É isso e mesmo. aproveitando o caminho. Porque o que eu vejo muito são pessoas que colocam e miram no relacionamento como se ele fosse um lugar para você atingir. Então, nossa, vamos lá. Eu preciso casar. A pessoa tem a crença de que ela precisa casar para ser feliz. E ela coloca ali aquele lugar como um objetivo a ser atingido. E aí o que acontece é que ela só foca naquele objetivo e esquece de olhar para a trajetória, para o caminho. E a vida, ela não acontece no destino final, ela acontece durante o caminho. E nesse caminho vão existir muitas passagens na sua vida. E aí eu trago que é por isso que não existe essa de relação que não deu certo. Porque toda relação, ela fica o tempo que precisar na tua vida. As pessoas, elas são passagens. E elas entram em ciclos. Às vezes, essa primeira pessoa... ela te ensinou sobre, por exemplo, que, olha, sim, você pode ter uma pessoa que é muito parecida com você. Não deu certo, mas porque a gente usa muito. Não teve continuidade. Não teve continuidade, mas ela te ensinou muitas coisas. Sim, muitas. Muitas. Então, cada pessoa que entra na nossa vida, ela traz um ensinamento. Reflita sobre o ensinamento que cada pessoa trouxe. Trouxe muitos? Muitos. Eu até falo que por mais que tenha sido uma coisa muito pesada, muito ruim, o final, se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Exato. Então, às vezes a gente tenta, e o maior erro, tá? De quem tá sofrendo ali há muito tempo por alguém, é justamente esse. Porque às vezes você tá querendo tornar essa pessoa enquanto um destino, quando ela era só para ser uma passagem. Um caminho. Exato, um caminho, um aprendizado. Então, aprenda a soltar. Eu falo assim, solta que flui. Solta o que a vida está te mostrando para soltar, porque assim as oportunidades, elas vão chegando no teu caminho. Aprenda a confiar no teu processo, sabe? Isso diz muito também sobre ter esperança. Porque eu sempre digo, por que as coisas não podem melhorar? A gente sempre pensa que as coisas vão piorar. Porque o nosso cérebro, ele é programado para sempre pensar o pior mesmo. Por quê? Porque ele é uma máquina, como se fosse uma máquina
de sobrevivência. Sobrevivência. Então, se eu tô na selva, eu preciso pensar que o leão pode me atacar e eu preciso pensar em formas de fugir dali. Porque se eu não pensar nisso, eu não vou estar preparado quando ele chegar. Eu vou estar... Exato. Só que por que não pode dar certo? Eu sou aquela pessoa que você vai me chegar com uma ideia louca aos olhos da sociedade e eu vou falar assim, por que não pode dar certo? Ah, por que não? Sabe? E eu acho que é justamente isso. Por que não? Por que não? Traga isso pra tua vida, sabe? Em todos os âmbitos. Faz sentido, é verdade. E eu penso exatamente isso. Eu sou um cara que eu tenho um pensamento positivo muito grande. Eu sempre tiro o melhor das coisas. Eu sempre tento tirar o melhor. Né? Isso é muito legal. Porque, inclusive ontem, né, tem uma filhada minha que ela adora conversar comigo, né? E ela fala que ela não conheceu até hoje alguém que consiga ver qualquer cenário com bons olhos igual eu. Porque, né, ela tava reclamando lá de uma moça lá, falando que a pior escolha que ela fez foi ter escolhido aquela moça lá como madrinha dela, um negócio dela lá, que ela tem muito problema com essa moça. E eu virei pra ela e falei assim, ó, cara, eu já acho que foi a melhor escolha que você fez. Ela falou assim, não, mas eu só tenho problema com ela. Eu falei, de que outra oportunidade você teria pra lidar com alguém difícil que você mesmo fala que tem dificuldade? Exatamente. Aí ela ficou quieta assim, eu falei, se ela não fosse uma escolha sua como madrinha, né, você ia dispensar ela, não ia ter convívio com ela e tá tudo certo. Você não ia aprender o que você tanto busca, que é aprender a lidar com pessoa diferente. Então você agora vai ser obrigado a lidar com ela. Aí ela ficou assim, olhando na minha cara. Ela falou assim, nossa, você sempre olha com bons olhos as coisas. Eu falei, porque pra mim é assim. Até eu falei, até o processo da depressão, tudo que eu passei de negativo e ruim naquela fase da minha vida, cara, foi maravilhoso pra me tornar o homem que eu sou hoje. Porque nunca é sobre a situação, mas é sempre sobre a forma que você olha, que você interpreta a situação. Isso mesmo. Essa frase, ela é de um psicólogo, criador da terapia cognitivo-comportamental, que é o Aaron Beck, né? E ele entendeu que a grande fonte ali da depressão, né, era porque as pessoas elas tinham pensamentos, né, acerca das questões, das situações da vida, que eram pensamentos que tendiam muito pro negativo. E aí ele falou, opa, peraí, e se eu mudar a forma que essas pessoas encaram as situações? Por consequente, eu vou mudar a forma que ela se sente. Sim. E as pessoas começaram a melhorar. Então, assim, não é sobre aquela positividade tóxica. Em nenhum momento, de fato, existem muitos momentos difíceis. E eu sou a primeira pessoa a falar. Sinta a sua raiva, sim, sinta a sua tristeza, sinta a tua angústia. Permita-se sentir. Eu sinto também essa angústia, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô com raiva. Inclusive, eu sempre falo no Instagram quando eu tô assim, porque eu gosto de trazer essa naturalização das emoções. Ninguém é feliz o tempo todo e tá tudo bem. Inclusive, se você souber fazer bom uso da raiva e da tristeza, sai coisas extraordinárias desse percurso. Então eu falo, da minha maior dor veio o meu maior propósito. Da dependência emocional, eu me tornei a psicóloga que trabalha e que se tornou assim... Eu não gosto de usar esse termo, acho meio prepotência, referência, mas as pessoas colocam referência, né, nesse mundo de dependência emocional. E assim, pra mim isso é surreal. Eu dedico a minha vida a estudar sobre isso e quando alguém olha nos meus olhos e fala, Júlia, obrigada, porque eu voltei a enxergar cor na vida. Pra mim isso muda tudo. É impagável. É impagável. Mas é exatamente, isso que você falou. A gente tem que tentar ver tudo com bons olhos, mas que nem você falou, sem ser uma positividade tóxica. A gente mostrar que tem que ter. Que nem... Tem que ter raiva, sim, você tem que ter tristeza. Tem dia que você não tá bem, tá tudo bem. Essa semana eu fiz uma postagem de um vídeo falando sobre isso. Cara, tem dia que você não tá bem. E tá tudo bem. Bora. Quer baixar a cabeça, chorar, chore. Entendeu? O que você não pode é prolongar isso. Você não pode fazer com que isso tome controle sobre você, né? Então, a raiva, que nem você falou, a raiva é normal sentir. Todo mundo sente raiva. Mas o que você vai fazer com a raiva é o que diz. A escolha que você tem que fazer. Na raiva, a gente tem a maior explosão de energia é quando a gente tá com raiva. E aí você pode escolher socar a cara de alguém ou catar e ir lá escrever um livro.
entendeu? É a energia de potência que te dá. Então, tudo é bom você falar disso, a gente falar sobre isso, porque mostrar para as pessoas que ninguém é feliz o tempo todo. Todo mundo tem raiva, tristeza, sentimentos negativos. Mas a escolha correta é como você vai escolher utilizar essa emoção. Isso está no seu controle. Exato. Sentir ou não está no seu controle. Agora, o que você vai fazer está no seu controle. Exatamente. E tem outro ponto também. Quer ver? Maior sinal que você precisa observar se você está sempre triste por conta de um relacionamento. O que essa tristeza está te contado? O que essa raiva, essa ansiedade tem te contado? Ou seja, isso abre brecha para você entender como você se sente dentro dessa relação. As nossas emoções, elas são comunicadoras. Sim. Elas existem ali por alguma razão, por algum motivo. Então, se você sente muita raiva, muita tristeza, muita angústia, reflita o que há debaixo disso. E também tem um outro ponto. Existem pessoas que se identificam com alguma emoção. Eu sempre falo, você não é a tristeza. A tristeza, ela te visita. Mas ela também vai embora. Sim. Só que existem pessoas que identificam o self delas, o eu delas, enquanto aquela tristeza. Então, até eu acho aquele filme Divertidamente incrível, porque ele coloca todos nós. Qual é o seu divertidamente? Eu sou a tristeza, eu sou a alegria, eu sou... Não. Nós somos todos. Nós somos todos. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Então, assim, nós somos todos os divertidamente. E tá ótimo, sabe? Bem. Tá tudo bem. E é isso. Eu já falo, nossa, tô mó íntimo, já ia falar Ju. Pode chamar de Ju, não tem problema não. Foi muito bom esse nosso bate-papo, de verdade. Foi ótimo. Já fica aqui um convite, porque eu já veio na minha cabeça aqui de a gente fazer um episódio especial falando sobre divórcios, sobre términos. Eu achei que você fala muito bem sobre isso, eu acho interessante, então já fica aqui um convite para uma segunda vez, tá? Super aceito. Fiquei muito feliz, eu achei... Cara, você me abriu a mente aqui pra muitas coisas, de verdade. Coisas muito que feliz. Eu já não estava pensando mais, mas confesso que me trouxe uma reflexão. Deu uma cutucada. Isso é bom, eu gosto, eu adoro isso, eu adoro aprender. Sou um cara que eu falo que, cara, eu busco aprender o tempo todo, então eu adoro ter conversas com pessoas inspiradoras, pessoas sábias pra me engrandecer de conhecimento. E hoje é um dos dias que eu vou embora pra minha casa com muita bagagem, muita coisa... Pra querer já colocar em prática na minha vida a partir de hoje à tarde já. Hoje do sextou à noite, na hora que eu catar meu carro, eu vou olhar pro lado e vou falar o que a gente conversou. Não fui abandonado. Não tô sentindo falta, mas posso ter o costume de andar sozinho também. Exatamente. Então, muito obrigado, tá? De verdade. Te agradeço. E eu queria finalizar esse programa fazendo uma pergunta. Eu costumo fazer uma pergunta para os convidados aqui para trazer uma reflexão que eu gosto muito. De refletir sobre a vida, refletir sobre, né, a nossa existência, algumas coisas que às vezes a gente não para pensar. Uhum. Então eu queria te fazer a pergunta, Ju. Se a Ju deixasse de existir, agora, a partir de agora, deixasse de existir, que falta você faria? Que interessante. E aí eu te pergunto, para quem? Vamos mais profundo nisso? Vamos fugir de seguidores, pessoas que te conhecem de uma forma superficial ali. Para as pessoas que conhecem a Ju no íntimo, sem ser a psicóloga. Sem ser a psicóloga, deixa eu pensar aqui. Que falta eu faria? Olha, eu sou uma pessoa que... Eu digo que uma das minhas melhores qualidades é saber ouvir e saber acolher sem julgar. Então, pelo menos isso é o que as pessoas trazem pra mim. Elas falam, Júlia, eu consigo te contar qualquer coisa. Eu consigo te contar os meus piores monstros porque eu sei que você não vai me julgar, que você vai me acolher. Então, acho que a maior falta que eu faria seria dessa pessoa que escuta, que acolhe, que abraça e que sempre convida a enxergar sob um outro ângulo da vida, da perspectiva. Talvez essa seja realmente o que há de melhor em mim. E aí a gente vai para um outro ponto de que
Nossa, é muito profunda essa pergunta. Me veio várias questões aqui. Porque uma vez fizeram pra mim, eu achei isso incrível. Por isso que eu falta repasso. você faria, né? Realmente. É um ponto. E para as pessoas íntimas, por isso eu perguntei para quem, né? Porque se for jogar no geral, beleza, faria falta em ajudar pessoas. Uma coisa meio... A gente fala superficial. Mas na hora que a gente joga pro íntimo, aí a gente aprofunda isso. Porque, calma aí. É que são as pessoas que realmente vão sentir falta. Mas que falta elas vão sentir? Pois é. Só da minha presença? Não. Tem algo ali que fizeram elas gostarem de mim e estarem ao meu lado, né? E veja, em nenhum momento eu falei que as pessoas sentiriam falta de ter uma amiga bonita. Sim. De ter uma amiga famosa, de ter uma amiga rica. As pessoas sentiriam falta Do seu de ter acolhimento. uma amiga que acolhe. Então é isso. Eu falo que isso é o que há de mais bonito em mim. Que bonito, que bonito. E eu, batendo um papo aqui, que você falou agora uma coisa, a gente se conheceu hoje. Uhum. E eu tenho uma facilidade muito grande em captar energia e ler pessoas, cara, em 10 minutos de conversa. Eu tenho essa facilidade, esse dom que Deus me deu, não sei porquê, mas Ele me deu esse dom. E mesmo se você não falasse essa sua última frase, não respondesse dessa forma, eu ia falar pra você assim, se eu fosse falar uma qualidade que eu percebi em você, seria de um não julgamento. Que legal. Eu juro pra você que só nesse bate-papo que a gente teve, galera, antes do podcast já teve um outro podcast, tá? A gente bateu um papo aqui bastante. Nesse nosso bate-papo antes do podcast, foi uma das coisas que eu já percebi em você. Que incrível. Eu falei assim, cara, essa mulher ela não é uma julgadora. Não. Ela é uma pessoa que, independente de ela poder ter uma visão que foi um erro, algo que você possa ter feito, ela não vai te apontar uma arma na mão, ela vai te estender ela. Eu senti isso. Então na hora que você virou e falou isso, eu falei assim, ó, cara, faz sentido. Então realmente ela é esse tipo de pessoa. Que legal. Ju, obrigado de coração. Eu que te agradeço. De verdade. Foi incrível. Foi um prazer imenso ter você aqui, te conhecer, né? Foi o que eu falo. O podcast é só pra mim um instrumento pra mim conhecer pessoas e pra mim muito mais valioso do que ter a sua audiência, a visibilidade com você, é ter você na minha rede de contato, você como uma pessoa amiga, você como uma pessoa próxima. Que bacana. Pra mim o objetivo é esse, é conhecer pessoas e pessoas agradáveis, né? Nem todo mundo que veio aqui eu gostei muito, mas... Sou sincero em falar. Mas eu já senti sua energia e eu não tenho dúvida que você vai ser uma dessas pessoas que vão voltar aqui e eu vou poder ter daqui a um ano poder estar falando que você é uma amiga querida. Obrigado mesmo de coração, tá? Obrigada. E quiser deixar uma mensagem pro pessoal aí, fique à vontade. Vou deixar você finalizar esse programa. Olha que incrível. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que pegando um pouco do que a gente conversou, né? Muitas vezes as coisas, elas parecem dar errado na nossa vida. E a gente começa a acreditar, e aqui que eu olho... Passou. Então tá. Tô olhando pra cá. Então, como a gente conversou aqui no podcast, às vezes... Quando as coisas vão dando errado em muitos aspectos, a gente começa a criar a crença de que nós somos o erro. E algo que eu sempre trago é que você nasceu para dar certo na vida. E dar certo na vida não significa não ter dificuldades, erros e fracassos. O fracasso ele vai fazer parte de qualquer processo da sua vida. E por isso, não viva em função dele. Viva em função daquilo que faz sentido para você. Então, acho que seria essa a minha mensagem. Obrigada. E finalizou da melhor forma. Tenho certeza que as pessoas vão catar esse insight aí e guardar pra elas. Obrigado de coração, viu, Ju? Obrigado mesmo. Obrigada. Beijão. Pessoal, obrigado aí vocês que acompanharam esse podcast até agora. Se inscreva no canal, ative o sininho. Acompanhe o trabalho da Ju lá. Vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem o trabalho dela. Faz um trabalho maravilhoso, ajuda inúmeras pessoas na rede social. E vocês viram aqui, né? Vocês perceberam. Conteúdo incrível, uma pessoa maravilhosa e que ajuda muito vocês. E é isso, galera. Obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês.